Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o seu primeiro bucket no S3, ou seja, você vai criar o seu primeiro local de armazenamento de arquivos na nuvem. Então fica até o final do vídeo para você entender todas as explicações. Bora lá? Então galera, a primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é logar na sua conta da AWS. Caso não apareça aqui na sua tela inicial o S3, né, que é o serviço que a gente vai utilizar, você pode estar digitando aqui e aí você vai lá e entra no S3. Bem, no meu caso aqui existem alguns buckets já criados, esse aqui, né, é de projetos pessoais, mas a nossa intenção é criar um novo, então a gente vem aqui em Create Bucket. Antes da gente ir diretamente aqui para a criação do bucket, o que é o S3, né? Que é o Simple Storage Service, né? Ele é basicamente o serviço principal de armazenamento da AWS. Existem outros mais específicos, mas ele é o que você vai funcionar como se fosse o OneDrive, como se fosse, imagina, o Google Drive, mas não exatamente igual. É só para vocês terem aí uma referência, tá? Porque ele serve para você armazenar arquivos estruturados, semi-estruturados e não estruturados, ou seja, vai incluir vídeo, imagem, CSV, arquivo de Excel, JSON, arquivo Parquet e vários outros tipos de arquivo que a gente costuma utilizar quando a gente está desenvolvendo ali uma pipeline de dados e a gente precisa de um local para armazenar os dados que a gente vai consumir, né, em outras camadas, em outras etapas. Beleza. Bem, você precisa definir a região que você vai hospedar. Como a gente sabe, na nuvem existem regiões em torno do mundo inteiro e, mais especificadamente, é importante saber que essa questão de armazenamento é muito séria, porque existem questões de compliance, questões legais. Então, quando você for fazer isso pensando numa empresa, né, você for fazer isso realmente não só para treinamento, observe essas questões, porque você deve criar o bucket exatamente onde a empresa pode ter os dados. Então, geralmente, empresas do Brasil, né, elas vão precisar que os dados estejam no Brasil, dependendo da regra de compliance, igual eu falei. Mas como a gente só está treinando, a gente pode usar essa região aqui, default, né? O tipo de bucket, né? A gente vai usar esse que é General, certo? O outro é muito específico, é quando você quer uma latência tipo ultra baixa, então não entra nesse caso. A gente pode estar depois uma aula sobre esse S3 Express on Zone, né, Storage, mas não é o caso aqui agora. A gente vai usar o General, como eu falei. O nome do bucket, tá? Existem algumas regras. Outra coisa que é interessante aqui, tá, gente? Tudo que vocês tiverem dúvidas, se vocês não entenderem, vocês podem ir aqui no info e ele dá um resuminho, dá uma explicação ali mais ou menos do que é. Pode ser uma explicação às vezes muito técnica, mas ele costuma ser bem assertivo no que ele tá passando. Aqui tá em inglês, tá, gente? Eu costumo deixar tudo em inglês também para poder acostumar vocês a estarem utilizando as coisas em inglês, né? A gente sabe que a maioria dos lugares, né, hoje inglês é essencial e totalmente obrigatório. Então vamos lá. O nome do bucket, quando a gente vai aqui e ver as regras, existem algumas regrinhas, tá, que precisam ser seguidas. Existem algumas regras, né, na criação, tá até em português aqui, então pode mudar, igual eu falei, pode mudar para inglês, etc. Mas enfim, existem algumas regras, né, que para ser seguido aqui, que você é obrigado a estar utilizando. Então não pode ter, o nome não pode ter entre 3 e 63 caracteres, né? Tem que ser um nome único, que é global, enfim. Então, quando você coloca o nome, caso o nome já exista, lá na frente ele vai acusar, né? Vamos botar teste aqui, mas provavelmente se esse nome já existe, ele vai acusar lá na frente falando que não pode. Essa questão de escolher um bucket, né, para você pegar as configurações, vamos dizer assim, eu quero usar as mesmas regras de configuração de um bucket que já existe para facilitar e ir mais rápido. Então você pode escolher aqui um bucket já existente, puxar todas as configurações, tags, etc. Aqui nessa parte de as ACLs, né, que são as Access Control List, ou seja, as listas de controle de acesso, aqui é basicamente você dizendo quem vai ter controle sobre o bucket. Por exemplo, se eu deixo aqui no Disable, que é o recomendado, só quem é o dono da conta
quem é o dono dessa conta aqui, né, vai poder dar os acessos, vai poder controlar, vai poder criar as regras, né, criar políticas, etc. Se eu vou para essa outra opção, eu posso fazer com que outras contas, né, da AWS que talvez estejam trabalhando em conjunto com a minha, façam também essa gestão do bucket, beleza? Aqui você vai estar bloqueando em relação ao acesso público. É bom deixar por default esse bloqueio, tá? Aqui é importante saber exatamente o que você está fazendo para não expor nenhum dado seu que pode ser achado se você deixar isso aqui publicamente. Versionamento, ou seja, a partir do momento que eu crio um arquivo, jogo um arquivo do dia de hoje que tem um nome X, né? E vamos dizer que você trabalha sempre com o mesmo nome de arquivo. A partir do momento que você coloca outro processo e joga outro arquivo com o mesmo nome, se você não ativar o versionamento, ele vai passar por cima, né? Ele vai fazer ali um replace, né? E aí você vai perder o anterior. Caso você queira ver alguma coisa que tenha no arquivo anterior, do dia anterior, você pode deixar isso aqui enable, né? Deixar ativado para você poder tá tendo esse versionamento sempre que você criar um arquivo novo. As tags, elas são importantes para você saber do que você está falando. Então, eu vou criar uma tag com a chave e um valor relacionado a esse projeto. É um projeto XY. Então, essa tag vai identificar que aquele bucket é sobre esse projeto, entendeu? A encriptação dos dados, para você proteger sua conta, né? Encriptação na leitura e encriptação na escrita. Essa SSI, ela já é padrão, né? Ela é padrão da AWS, então é a AWS que cuida do gerenciamento dela, e essas outras duas são serviços da AWS que você que gerencia essas chaves de criptografia para poder estar protegendo. E aqui esse Object Lock, nessas configurações avançadas, é basicamente você ser capaz de travar a exclusão de um arquivo, a exclusão de determinados arquivos, né, do bucket, por um prazo X de tempo. Então você dá um enable e configura aí essa parte de como você quer que seja, né? Agora vamos criar aqui o bucket, e provavelmente ele não vai deixar criar com teste, ó, porque esse nome já existe. Igual eu falei, esse nome não existe na minha conta, mas esse nome é global. Em alguma conta da AWS existe um bucket chamado teste. Então é recomendado que você crie um nome que você provavelmente não vai existir, né? Então, vamos lá, vamos ver se esse vai passar. Ó, esse passou. E aí, como eu falei para vocês, aqui você vai poder armazenar, né, fazer o upload. Aqui tem todas as propriedades, né, do bucket que você criou, as permissões, etc, né? Isso aqui a gente pode estar vendo em detalhes mais em outra aula, para não ficar muito grande, porque as minhas aulas sempre ficam muito grandes, né? Mas pelo menos eu acredito que eu explique bem para quem quer realmente entender o que está fazendo. E você pode criar os folders, né? Como se fosse... como é que eu posso dizer? Esses folders, eles têm um nome específico, gente, que agora me deu um branco. São os prefixos, é isso, tá? E aí quando você cria uma pasta, vamos criar uma pasta aqui, teste AWS Vídeo. Aqui também, desculpa, gente. Você cria aqui a regra de encriptação, não vou criar nenhuma aqui, é só para mostrar para vocês. E aí, ó, AWS, nossa, escrevi lindo o nome, né? E vocês podem ver que existe o caminho dela, né? Tem todo um caminho aqui, ó, explicando. Então, é como se fosse realmente um diretório dentro do seu bucket, né? Então imagine como se o bucket fosse ali uma partição dentro, um C2 pontos, né? Uma partição dentro do seu Windows, da sua máquina, o Linux, enfim, e tem as pastas, né? Tem todo aquele controle que aqui no caso, como eu falei para vocês, né? A AWS chama de prefixo, né? Essas pastas. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, lembrando que existem várias formas, né, de se trabalhar o bucket. Eu mostrei ali, tentei dar uma geral mais simples,
explicando, lógico, alguns detalhes que eu acredito ser importante vocês entenderem, não simplesmente sair clicando um monte de botão, cria assim porque tem que ser, né? Eu acho que as coisas não são assim, a gente tem que explicar e deixar vocês bem informados do que vocês estão fazendo, para vocês não fazerem coisas erradas e para vocês também criarem autoridade para explicar para os outros, né? Exatamente os porquês de estarem criando de uma determinada forma X ou de uma determinada forma Y. De todo modo, agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e é isso aí. Valeu!